Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu avisarei, mas assim que eu terminar a resenha do filme Thanksgiving, eu vou fazer uma sessão de spoilers para contar como é que a gente consegue descobrir a pessoa que matou dentro da estrutura do filme bem no começo mesmo, tá? É uma coisa bem, assim, esperta, dentre as várias coisinhas espertas que tem nesse roteiro, que é um filme que eu tava com um pé super atrás, ou os dois pés atrás, porque é dirigido pelo Eli Roth, que ficou muito famoso no começo do milênio pelos filmes torture porn, né? Aqueles filmes que recaem mais sobre tortura lá, tipo Green Hell, acho que Hostel, alguns eu nem vi, porque eu sabia que tinha muita tortura. Mas eu falei assim, é ele tentando fazer slasher, né? Eu falei, preciso ver. A ideia do Thanksgiving nasceu de um trailer, na verdade, que está embutido dentro de um filme lá do Quentin Tarantino, é do Grindhouse, parece que chama o filme. Naquele filme existem vários trailers de filmes fictícios. Mais de um já virou filme, inclusive foi desenvolvido em longa-metragem. O mais recente é esse aí, que usa o quê? Aquela tendência que havia, né, nos anos final dos anos 70, começo dos anos 80, de usar datas comemorativas, no caso aí, então, Dia de Ação de Graças, para fazer filme slasher. E olha, tem um monte de referência, e uma das coisas que eu mais gostei foi o seguinte: existe um tema social no filme, porque assim, o grande vilão desse filme, na verdade, é o consumismo, né? Que desencadeia a tragédia que depois vai levar à vingança. Mas assim, fora isso, não tem uma tentativa de desconstruir o subgênero slasher, de fazer comédia, embora tenha partes engraçadas, do gênero slasher, de satirizar convenções, de ser, sabe, moderninho, assim. Embora tenha um gato que se chama Dewey, né, que não só uma referência a Boston, esse filme é super New England, né, é super região nordeste dos Estados Unidos, os sotaques. Então, assim, nossa, nível 11 em termos de sotaque de Nordeste dos Estados Unidos. Mas, assim, é uma referência a Boston, mas lembra, tem um Dewey lá no Pânico também. Só que é um slasher que, felizmente, não vai na onda do Pânico. Eu não sou tão fã, assim, do Pânico. E as mortes são bem criativas e bem sangrentas. Eu me diverti bastante. Só que antes de detalhar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Começa típico de alguns filmes slasher. Começa, na verdade, assim, dando uma piscada em reverência a Halloween, né? Aparece escrito lá, Plymouth Thanksgiving. Então, onde e quando acontece a história, né? Os grandes slashers tem lá, Haddonfield, Illinois, no Halloween do John Carpenter, que é mencionado mais de uma vez. Depois vou dar uns ovinhos de Páscoa que tem no filme. Bom, aí a gente vai conhecer a família. Essa família tem uma loja de departamento que é o Right Mart, e vai ter então a Black Friday, que acho que vai ser antes, enfim, tem a ver com a Black Friday e está perto lá do dia do jantar de ação de graças. Essa grande liquidação na Black Friday vai causar, na verdade, uma mortandade. A sequência assim, no começo, né, da loja, daquele saque, daquelas pessoas se matando dentro da loja, né, os primeiros 15 minutos do filme, nossa, é muito divertido. E se passa em Plymouth, né? Plymouth, ela é bastante simbólica na história dos Estados Unidos, porque foi naquela cidade que antigamente era até uma colônia, né? Que desembarcou um navio que era o Mayflower, um dos primeiros navios vindos da Inglaterra que trouxeram os puritanos, os protestantes, né, puritanos. Inclusive, um dos passageiros se chamava John Carver, ele foi governador da então colônia de Plymouth. Plymouth hoje é onde fica Massachusetts, tá? Então, o estado de Massachusetts. Carver, assim, o sobrenome, a gente não traduz sobrenomes em inglês, né? Mas Carver é algo como escultor, entalhador. E quando a gente vai falar de cortar o peru, que é um prato tradicional da Ação de Graças,
a gente vai falar em cortar árvore, cortar ave, a gente não usa cut, a gente usa carve the turkey, cortar o peru nesse sentido. Então, por que eu estou falando isso? Porque depois dessa massacre na loja, que vai acontecer na Black Friday, perto lá da Ação de Graças, em Plymouth, alguém mascarado de John Carver, né, vai começar a matar as pessoas, um ano depois, né? Vai começar a matar no dia de Ação de Graças. E aí, então, você vai ter mortes muito criativas. E é um daqueles filmes slasher que é whodunit, né? A gente vai ter que descobrir quem fez, tá? Então, tem todos os erros, todos os absurdos de filmes slashers clássicos. Sabe assim, a pessoa que mata, ela consegue sei lá, virar o pescoço de alguém e dali a 5 segundos, aparentemente, está embaixo de uma cama elástica para empalar uma moça. Tem uma força sobrenatural. Enfim, está em todos os lugares. Tem o dom da ubiquidade, tá, né, o dom de estar presente em todos os lugares. Tem o dom da super força. Enfim, é isso. E aí, claro, você vai ter um grupo de adolescentes. E nesse caso eles usam a tecnologia de forma bem legal, né? Porque as pessoas, esses adolescentes, estão sendo marcados no celular, num tipo de aplicativo lá Instagram. Então eles têm que lutar pelas suas vidas contra esse cara que usa a máscara de John Carver. Só que essa máscara de John Carver, ela é muito popular, tá? E aí, então, você vai ter o confronto final. Eu, assim, não fiquei entediado em nenhum momento do filme, porque ele segue a estrutura clássica dos slashers. O diretor lá, o Eli Roth, tem uma ou duas mortes, uma, inclusive, lá, que envolve um forno, que está bem próxima ao torture porn, mas tudo bem, eu falei, tá legal, é o Eli Roth, ele não vai fazer... E é um slasher de 2023, então tudo bem, né? O que eu gostei é que ele tem todas essas características dos slashers clássicos e ele não me deixou entediado porque ele é bastante inteligente, bastante sacado, esperto, né, dentro do roteiro. É cheio de pistas, cheio de ovos de Páscoa. Ainda não é a sessão de spoilers, lembra que eu falei que eu vou avisar. Então, assim, você tem mais de uma vez Halloween, né, o clássico slasher do John Carpenter sendo referenciado. Por exemplo, uma das vezes, eles estão numa lanchonete, estão num diner, e a nossa Final Girl, a gente logo sabe quem que vai ser a Final Girl, a nossa Final Girl, ela olha para a rua e vê alguém com a cara, né, com a máscara do John Carver. Aí eu não sei o que, ela olha de novo, não tá lá. Isso em Halloween, a parte em que a Laurie Strode está na escola, vê The Shape, né, vê o Michael Myers lá de fora. Você tem na hora de uma parada, lá tem a parada de Thanksgiving, que é muito engraçada também. Tem uma buzina, gente, um barulho assim, que é idêntica à buzina do filme do carro, lá do filme Carro, a Máquina do Diabo, que eu resenhei aqui. Uma das mortes, que se passa numa cama elástica, assim, é homenagem, é referência direta a um slasher pouco conhecido, que na verdade foi um dos primeiros filmes do Brad Pitt, chamado Cutting Class, que eu resenhei aqui, yes, né? E sem contar que a trama, talvez eu fale isso na sessão de spoilers, mas eu aclarei isso. Mas muito da trama tá muito a ver com o filme Dia dos Namorados Macabro, com o Valentine's Day, tanto o de 1981, que eu resenhei aqui, quanto o de 2009, que eu resenhei aqui, tá? Na verdade, eu acho que uma das formas, porque já foi liberado lá, já foi confirmado que vai ter um Thanksgiving 2. Esse filme rendeu dinheiro e o pessoal gostou bastante. Fãs de slasher estão gostando. Uma das formas de eles explicarem como que a pessoa que volta, como é que a pessoa que mata pode voltar, pode estar no fim desse filme, né? E pode ser uma coisa que tem a ver com uma solução, uma sacada que fizeram no Dia dos Namorados Macabro de 2009.
Enfim, gente, ele é muito cheio de referências para nós que amamos slashers, e ele é muito cheio de mortes criativas, né? É o tipo de slasher que eu curto, não é aquela coisa só a facada, tchu, 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 né? É por isso que eu sou tão fã de Pânico, ou daqueles filmes que só tem faca. Eu gosto que mata de formas inusitadas. Ah, mas é irreal. Gente, tudo é irreal, é um filme slasher. A resolução vem do nada, é surpresa, e a motivação é. Gente, eu não estou assistindo filme slasher para ter um roteiro assim shakespeariano, ou não é do filme do Martin Scorsese, é uma droga de um slasher. Para um slasher, esse Thanksgiving tá ótimo. Eu só espero que sinalize uma nova renascença dos slashers em termos mais sérios, assim, né? Que não tenha mais, ou durante um tempo, que ficar desconstruindo slasher, de ficar autorreferenciando-se, autoparodiando-se, que meio que já enjoei disso, tá? Então, assim, Thanksgiving é um filme muito, muito divertido de terror de 2023. Ah, uma coisa, antes de spoiler ainda. Aquela cena, né, a sequência em que as pessoas invadem a loja no Black Friday, é claro que aquilo lá está referenciando ao George Romero, ao Dawn of the Dead. E olha como os tempos mudam, né? Ao filme Dawn of the Dead, lá dos anos 70, do George Romero, é uma crítica ao consumismo. Então é como se as pessoas, zumbis invadindo o shopping, né? Em 2023, as pessoas já não precisam nem mais estar mortas com o cérebro destruído, né? Elas agem como zumbis vivas ainda. Então aí vai fazendo as leituras possíveis, né, do fato delas pessoas agora nesse filme estarem vivas. É o que eu falei logo no comecinho. Os temas sociais, não sei o que, estão no filme, só que estão de uma forma divertida, né? Como eu quero em um filme de terror, que eu quero ver morte. Por quê? Porque é um filme slasher e o maníaco se chama John Carver. É maravilhoso, John Carver, né? Que é alguém que vai cortando, né? É isso que eu queria ver. Então, adorei. Agora vamos para a parte de spoilers. Bom, porque agora eu vou falar como que, pelo menos, gente, a teoria que eu elaborei deu certo. Então eu acho, para descobrir quem que era a pessoa que matava. Bom, agora já estou na sessão de spoilers, né? Para descobrir que era, primeiro, para descobrir que era o ator mais famoso do filme, que é o Patrick Dempsey. Tem isso também, né? Quando eu vi a carinha do Patrick Dempsey, eu falei, tá, só pode ser ele o assassino e tal. Mas ainda era uma teoria, né? Como que eu fiz essa teoria? Gente, sabe quando que eu fiz essa teoria? Na sequência de abertura. Tá lá, pelo menos é o que eu falei, deu certo. Ó, vamos ver como que começa esse filme. Thanksgiving. Começa com uma citação explícita a qual filme? Tararara, Halloween, meu filme de horror favorito, né? Como é uma daquelas POV shots, né? Uma sequência em ponto de vista. Você tem a casa, e daí, inclusive, escreve lá Plymouth, como chama? Thanksgiving, igual depois o John Carpenter escreveu Haddonfield, Illinois, né? Mas então você tem a casa de longe e alguém andando em direção à casa, e o ponto de vista, a câmera está mimetizando o ponto de vista de quem está andando em direção à casa, e você escuta, né, a pessoa arfando, se escuta a respiração da pessoa, ela chega perto, né, claro, não é nenhum décimo tão longa quanto a sequência do Halloween, né, mas aí é uma referência, porque aí o roteirista, o diretor está contando com a ideia de que nós que estamos assistindo temos um repertório talvez de filme slasher na cabeça, né, e aí então bate na porta. Quando bate na porta, atende a porta, é o personagem, é o xerife Eric, que é o Patrick Dempsey, né? Quando eu vi
É bem no comecinho, é a primeira coisa do filme. Tipo, 1 minuto e meio do filme, eu já consegui fazer uma teoria, porque eu falei, nossa, a sequência, a hora que abriu assim, aquela porta chegando cada vez mais perto, eu falei, tá, ok, sequência, homenagem a Halloween, pai dos slashers. Aí pensei, né, claro, quem que era, quem que era essa pessoa que estava como sendo mimetizando a câmera em Halloween? O Michael Myers. No filme Halloween, essa sequência que é maior, né, aproximando da casa, né, é o próprio Michael Myers, criança, que ele vai fazer? Ele assassina a irmã. Então, o filme Halloween abre com um POV shot, com uma tomada de ponto de vista, né, a câmera sendo os olhos de alguém, sendo que esse alguém é o assassino, é o próprio assassino do filme. Quando eu vi isso nesse filme, né, Thanksgiving, eu pensei, nossa, seria divertido se o assassino fosse o xerife Eric, né, porque já que ele está mimetizando, homenageando a abertura do Halloween, seria um jeito divertido de ele já revelar para nós, sem revelar para, sei lá, uma enorme maioria das pessoas, quem que é o assassino. E não deu outra. Então, assim, tá nos primeiros segundos do filme. Achei muito legal. Claro, foi uma teoria que eu elaborei e depois provou que tá certa, né? E essa teoria, e aí eu estava falando lá na parte sem spoilers, que tem coisa a ver com My Bloody Valentine, né, que é um outro slasher clássico, assim, que a gente ama. Lembra que a resolução o xerife Eric tinha um caso com a mulher do policial lá, aquela que morreu pisoteada. Ok, esse triângulo amoroso entre policiais e não sei o que, tinha no My Bloody Valentine também, tá? Então é uma... E aí, agora vai uma coisa que, assim, eu assisti só uma vez e não sei. Parece-me que quando tem a explosão final lá, não sei o que, claro, né, o xerife Eric, ele é dado como desaparecido. E aí você vê aqueles paramédicos e policiais e bombeiros saindo da cena do crime. E a gente vê a Final Girl olhando para as pessoas e parece que eu vi um desses socorristas ou bombeiros ou não sei o quê sendo filmado com um pouquinho mais de destaque, assim. Mas isso aí tudo isso aqui já é tudo parecência minha. O que eu falei do Dia dos Namorados Macabro e a revelação do assassino, isso eu tenho certeza. Esse aqui né, não sei. Pode ser que eles, uma das formas de eles explicarem, né, como que fugiu, o xerife Eric conseguiu escapar, né, o John Carver conseguiu escapar para um filme 2, seria voltando a essa sequência final, mostrando e falando que ele pegou a identidade, né, matou, não sei o quê, o socorrista, não sei o quê, e saiu. Claro, você tem que ter um gap, uma suspensão de descrença assim, muito grande, porque com aquele incêndio, imagina, quando começou o incêndio até que os bombeiros chegaram, quanto tempo durou? Mas é uma possibilidade, lembra? É um filme slasher. É uma entidade que, na verdade, é um ser humano, mas que a gente via ali que tinha força sobrenatural e dom da ubiquidade, né? Então, isso aqui é só uma teoria, que eu precisaria, na verdade, assistir ao filme novamente para ver se se aquela cena final é assim mesmo, né? Mas do jeito que eu tenho o horário aqui, corrido para ver filme, né? Tanto de coisa que tem, quando que eu vou fazer isso? Mas enfim, o que importava mesmo para mim era a resenha do filme e como que eu descobri, né? Como que a gente consegue descobrir o assassino dentro da estrutura, tá na forma do filme. Isso é muito esperto. Eu amei Thanksgiving. Tchau.